Bom dia! Bora lá para mais uma live do livro O Poder do Subconsciente. Vamos lá, iniciar mais uma nesse dia lindo. Vamos ver aqui, a Rejane chegou. Vamos chamá-la. Que hora aparece, hora não aparece. Oi, Tamara. Bom dia, minha amiga. Oi, Rê. E agora? Não deu certo. Ainda não te vejo visivelmente, tá? Mas o resto te vejo, tá tudo bem. Bom, vou te dizer que algo tem aí pra gente ir treinando, né? Exatamente, vou ter que fazer uma meditação sobre isso para entender o que está por trás, né? E o estranho é os rugidos no meu celular também, Flávia. É tão incrível ouvir e ao mesmo tempo como se fosse uma sensação para mim também. Que interessante. E, gente, para quem tá aqui com a gente, pra Márcia, pra Norma, deixa eu ver, pra Tamara, bom dia, gente. Vocês veem a gente? Vocês veem nós duas juntas? Pergunto, porque pra quem tá chegando agora, a Rê não está me vendo. Mas tudo bem, né? Também. Só pra ver se vocês estão vendo nós duas. Grande mistério. Essa semana, quando é que foi? Terça-feira de noite eu fiz mais uma live. E aí eu também não via a anfitriã. Oi, Patrícia, Olha, bom dia. E aí que não se via, mas eu digo assim, né? As infinitas possibilidades que se apresentam. A gente vai treinando, a gente vai descobrindo. Então, a gente vai fazendo, né, o melhor e mais elevado com o que temos. exatamente. Manifestar o que está oculto, né? E muitas vezes é a necessidade de ser visto, às vezes é a necessidade de ser reconhecida, às vezes é uma necessidade nossa, né? É, E que aos poucos vem se mostrando que não tem essa necessidade, né? é. Bom dia, Pati. Pati, me diz uma coisa, você vê a gente? Você vê nós duas? Ah, eu, eu acompanho a Patrícia há tanto tempo já no Instagram, eu me sinto tão íntima que eu já chamo de Pati. Uma terapeuta maravilhosa. Ai, gente. Não, é engraçado, né, gente? Porque a gente vai. A gente compartilha aqui de uma rede social. Ah, ela está vendo. A gente compartilha aqui de uma rede social, a gente compartilha de ideias, de pensamentos, e a gente vai acompanhando o trabalho de uma da outra, as lives, né, Rê? E querendo ou não, exatamente a gente se torna íntimas, mesmo que estejamos no online e geograficamente longe, né? Mas nós estamos praticamente assim, a gente adentra a casa da pessoa energeticamente de alguma forma, e essa informação vai chegando pra gente, e então é aquilo que se diz, né, Rê? A gente vai abrindo portas e a gente vai compartilhando tanta história, tanta coisa, tanta informação, que realmente se torna assim, como diz, algo íntimo até, né? Em algum grau. Exatamente. E muitas vezes, né, Flávia, a gente vai acompanhando e a gente torna um personagem sobre essa questão também, né, Flávia? Que a gente olha, fala muito sobre a imagem, sobre conhecimento, sobre comparação também, né? Dentro disso vai fazer um workshop também que vai falar sobre um tanto sobre isso, né? Mas aí muitas vezes sobre a comparação, que vai entrar para autossabotagem, a gente cria um personagem sobre isso também, né, Flávia? Então, isso eu te pedindo, toma cuidado a quem você segue ou a quem vocês se comparam, que vocês ou ganham energia ou perdem energia. Quando ganha, quando eu consigo usar isso como função para ir para frente. E quando eu uso para se tornar igual, eu tenho força. Exatamente. Tanto é que, e seguindo agora no. Exatamente, falando agora nos preceitos do livro, na ideia do livro, né, o poder do subconsciente, que ele fala nessa questão da sugestão, da autossugestão também, né? Então, quando a gente adentra o perfil de alguém, quando a gente acompanha, e por isso que eu gosto muito de dizer.
estar no momento presente, estar ligado a tudo que está acontecendo, porque estamos acessando informações. E aí, e frente a isso que tu fala, né, Rê? Nessa questão de comparação, não tem porquê entrar nesse aspecto, sendo que estamos colaborando e não competindo, né? Um colabora com o outro. E aí essa corrente se fortalecendo. Quando compara, essa corrente enfraquece. E Rê, bora lá então seguir, continuar, terminar o capítulo 3. Vamos lá. A última live rendeu, né? Foi linda. Como todas elas, tão lindas, Flávia. Elas são assim. Depois, quando a gente termina, a gente respira ela mesmo, né? A gente vive ela. É diferente. Todas as lives rendem, né? Eu digo assim, algo especial. Mas eu confesso que eu fiquei rindo ainda depois. Pra quem não sabe, a gente fala palavras e elas têm N sentidos. E aí, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, minha parte criança dá uma risada. É gostoso. É gostoso, a gente se diverte, né? Ah, e aí, então, só para a gente retomar, fazer uma recapitulação, nós terminamos na parte da técnica do sono. E aí, ele fala, só bem rapidamente, ele fala o seguinte, né? Aquilo que a gente acessa estando num estado sonolento, aquilo tem mais chance de ficar gravado. Então, ou seja, nós estamos durante o dia, a maioria da parte do dia, nós estamos na onda cerebral beta, nós vamos para a onda cerebral alfa e, enfim, para a onda cerebral teta. Depois, aí, assim, um sono profundo, vamos para a onda cerebral, se eu não me engano, delta. Isso? Não, gama? Olha aí o pega-ratão. Mas, enfim, a ideia é toda a reprogramação que a gente pode fazer quando a gente está na onda cerebral teta, essa sim, ela vai trazendo essa informação lá para gravar no subconsciente. Aqui no livro não fala exatamente sobre essas ondas cerebrais, mas é um adendo que a gente está trazendo aqui, né, Rê? Sim. Mas nesse estado mais sonolento, entramos nesse estado hipnótico que a gente pode falar, e aí então nós praticamente baixamos as barreiras, baixamos o controle, e aí essa informação vai gravando com mais facilidade. O que ele diz? Num estado mais harmônico e de paz mental é que reinam as ideias. Elas ficam ali, gravadas. Então, dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia e daí vai surgindo os estados de cura. Então, na página 106, para quem quiser acompanhar a gente, então ele fala o seguinte. Outra coisa, né, gente? O poder da gratidão. Fazendo aqui um adendo. Devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente, o autor diz. Então tive a certeza de que precisava experimentar a técnica. Ou seja, imagine que você já está num estado harmônico, de paz, de profunda clareza, e aí você agrega mais o estado de gratidão. Não necessariamente você precisa estar com aquele objeto de desejo nas mãos. Quando você coloca esse sentimento ainda de gratidão, você já começa a copiar isso como se já estivesse acontecendo. Isso se torna praticamente um estado de momento presente. Então, o que ele diz? Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem, do exemplo que ele diz, repetiu as seguintes palavras. Obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila e continuou a repetir a frase, até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos. Embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente. Eu gosto muito do termo olhos da alma, Rê. Já ouviste essa palavra? Esse termo? Sim. Adoro isso. Adoro. Acho que a gente usa mais
mais depois que a gente começa a se trabalhar mais esses olhos do que propriamente os nossos próprios olhos físicos, né, Flávia? Verdade. E aí ele coloca assim: seu pensamento barra sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ou seja, ela olhava muito ela olhava pelos olhos desses sentimentos de harmonia, de gratidão, de paz. E aí sim, isso refletia na cocriação que ela fazia. Ao repetir obrigada, pai, e é um pai criador, pai criativo, um pai mais elevado, não o pai que nos deu a vida aqui física. Incontáveis vezes, quando ela dizia obrigada, pai, incontáveis vezes a sua mente e seu coração foram elevados ao ponto de aceitação. Aqui eu gosto muito de colocar esse ponto de aceitação, aquele estado zero da mente, aquele estado de vazio, onde, por exemplo, o professor Hélio Couto, ele fala muito o estado do vácuo quântico, aquele estado onde a gente cocria as coisas. Oi, Graci, bom dia. E aí, então, Rê, lá na página 107, eu fiz um pulinho aqui também. Além acrescentar, além da frase obrigada, pai, eu gosto muito de dizer tudo dá certo para mim. De alguma forma, tudo dá certo para mim. Então, eu sempre digo obrigada, pai, tudo dá certo para mim. E aí o método afirmativo, que é um outro método que ele sugere. A eficácia de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. Atentem-se a isso, tá? Ela precisa ter preenchimento elevado, gente, por favor, né? O poder da afirmação, então, reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. E aí, por exemplo, tem uma sugestão aqui uma observação que ele coloca. O grande normal seria estar saudável, estar alegre, estar para frente, estar para o mais. E aí, então, ele coloca aqui. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outrem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais do seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências. Isso que a gente comentou antes sobre comparação, né, Rê? Pouco importa. A gente vai lá na nossa potência. Aquilo que nós temos de mais potente, mais elevado, mais agregador. Exato. Eu lembro quando nós fizemos o nosso espaço aqui da sala de terapia, veio duas pessoas dizer assim, nossa, se não der certo a questão da terapia, você tem um lugar bom para alugar. Eu falei, não estou fazendo para alugar, eu trabalho, eu quero trabalhar aqui. Sabe, quando tu ia se deixar levar por esse pensamento dessa pessoa, automaticamente você não ia ter colocado a força, como diz assim, na prece, não use uma repetição vazia, né? Eu estou fazendo isso e se não der certo, eu vou substituir. Isso também é questão, quando tu for fazer uma coisa, faça com a questão que vai dar certo, ou já deu certo. Se entrar vazio, também não vai. Sempre vai ter serventia. Sempre vai ter. Agora, o grande direcionador é o coração, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente observa, se você está num pensamento mais fraco, numa falta de presença, você compra aquela ideia. Com certeza, com certeza. Aí, portanto, planejava, aquilo que tinha força vai desvanecendo. Exato, e embaixo ele fala sobre saúde, né, a doença, mas quantos que ainda precisam da doença para evoluir? Então elas dizem, eu estou doente, eu estou vivendo por um processo tal.
ela se aceita nesse lugar, porque muitas vezes não passou pela faculdade que precisa passar por aquele momento, naquele instante, né, Flávia? Então, às vezes a pessoa precisa passar por mais um tempo para sentir a força interna que tem nela. Então, tudo é certo, como na constelação diz, não tem nada certo e não tem nada errado, né? É uma história, tem uma questão ali que precisa ser vista e acolhida. Então, todos têm o processo de viver e reconhecer o que precisa ser essencial na vida dela, né? E fora que ela tá encontrando basicamente ali um benefício oculto, né? Talvez ela não tenha descoberto ainda, não tenha ficado a tão olho nu assim para ela, mas ela tem ali um benefício oculto. E exatamente. ainda essa semana, numa constelação, ainda falei assim: ainda está sendo mais benéfico caminhar com o espinho no pé do que parar, sentir e dizer assim: eu vou investir um tempo aqui de 5, 10 minutos para tirar o espinho no pé e seguir com força, com potência. Aí a pessoa ainda diz assim: ainda está mais benéfico caminhar com o espinho no pé. Então, tá certo assim, né? Para ela está certo assim. Às vezes, assim, o grande espinho no pé é uma ideia que a gente tem e insiste nela, e é uma ideia que nos deixa travado. Essa ideia pode ser justamente assim, vamos supor, se eu fizer tal movimento aqui, eu ando 2 casinhas na história do meu negócio, do meu empreendimento. Mas se eu insistir aqui, nesse outro lado, pode ser que eu fique bem, fique confortável, mas eu ande mais devagar. E era uma constelação sobre comparação, por incrível que pareça. Sabe que interessante, né? Porque o que vinha muito a ideia de a vida ficava ali engessada, parecia. Engessada não digo guardada, parecia aquela florzinha na cúpula do Pequeno Príncipe. Quem cuidava? Quando ela cuidava da ideia de outra pessoa, quando ela cuidava da vida de outra pessoa, quando ela tinha pensamentos de fraqueza, de pena sobre outra pessoa, a comparação entrava como sendo uma energia extra ali, dizendo assim, já que você se distrai com outra coisa, eu cuido da sua vida para você. Pode deixar. E aí ela era uma grande amiga e cuidava da vida. E a vida ficava ali, apertada, dizendo assim, meu Deus, eu tô louca por espaço. Quando, nesse momento, a vida disse, a gente fez os movimentos e a vida dizendo assim, para comparação, eu também lhe permito que você viva, pode viver, né? Claro, a gente fez as frases corretas, mas dizendo assim, você pertence, você tem a sua vida. E aí a comparação dizendo assim, que interessante, eu posso viver, não preciso mais ficar te cuidando. Posso eu ter agora cuidar de outras coisas, cuidar dos meus próprios interesses. Aí sim, a vida expandia e aí a gente foi trazendo consciência para aquilo que precisava, né? E a pessoa podia, de fato, enfim, olhar e dizer assim, nossa, eu também sou uma potência. Posso eu cuidar da minha vida agora? E aí a gente viu com quem, afinal, a comparação, de fato, ela ia cuidar. Que era da origem, né? Aquela pessoa com quem o constelado se distraía. E aí a gente vê, né, Rê? Os benefícios ocultos. Aí ele fala que há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Na verdade, a gente fala, mesmo estando para nós, o que pode ser errado, para ele, para o outro, pode ser muito bom. Então, não há desonestidade nesse ponto. A gente olha e diz, tá tudo certo. Tudo está certo. Todo ponto de vista está certo. Exato. Os grandes e interessantes pontos de vista. E aí ele fala, há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E um de riqueza e nenhum de pobreza. Tudo depende do ponto de vista que se vê. Então, não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente ou inteligência infinita, ela está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia, eu afastava por completo todos os pensamentos, os sintomas de minha irmã e, em sua natureza física, calma e confiantemente afirmava o seguinte. Rê, você quer ler essa parte ou quer que eu leia? Pode continuar, Flávia, não tem problema, pode continuar. Então tá bom. Essa prece
é para minha irmã Caterine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena, calma. A inteligência curadora na minha mente subconsciente que lhe criou, o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos do meu ser. Aliás, do seu ser. De acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos, e a vitalidade e a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos do seu ser. Ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela. Assim é. Que bonita essa oração, né? É muito gostosa de ouvir, viu, Flávia? Quando eu li ela, a gente vê o quanto que a oração, quanto a imaginação, o quanto está presente faz diferença, né, Flávia? É. Eu gosto muito de dizer, quando eu falo, por exemplo, assim, as partes do corpo, eu gosto de dizer assim, que de alguma forma todas essas palavras, elas cheguem em todas as nossas células, átomos, moléculas, em todo o nosso ser, seja ele físico, emocional, mental, energético. E aí a gente vai abrangindo todos os corpos, né? E por onde mais a nossa energia chegar? Eu particularmente, eu adoro. Isso amplia tanto, dá tanta um estado de presença tão grande e um estado de soltura, porque sai do nosso controle. E aí a gente vai baixando barreiras, vai construindo tudo isso e vai ampliando essa força. E aí comenta, afirmar é declarar que assim é. Antigamente eu fazia as orações e eu dizia assim seja. Aí quando eu digo assim, assim é, já me traz um estado de presença. Aquilo que eu estou desejando já é agora. E aí ele reafirma isso. Afirmar é declarar, assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar, porque mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Aí ele vai lá naquela teoria que diz o universo não conhece o não. Até o não tem lugar. Então, como o universo não conhece o não, ele entende que o não é um grande sim. Então, por exemplo, quando a gente diz eu não quero usar aquela calça, de alguma forma algo se movimenta, algo acontece para que você tenha que usar a dita da calça. Aí, quando você diz eu não quero aquela calça, ou não quero comprar aquela calça, de alguma forma, ou vem outro modelo que seja muito parecido, algo do tipo, porque o universo está dizendo, acho que ela quer. Acho que ela quer. E no inconsciente dela, ela quer. E aí é como se o universo estivesse entendendo um sim duplo. Eu não quero, é como se dissesse, sim, eu quero. E aí ele fala, repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. E aí, né, gente, agora falando nessa questão do quero. O quero por si só já remete a uma falta. E aí, então, quando a gente diz assim, por exemplo, eu já tenho aquilo. Então, ele está dizendo assim, se você diz eu quero, é porque você ainda não obtém. Quando você diz eu sou grata por aquilo que eu tenho. E aí você cria aquilo. Você vai, de alguma forma, trazendo isso para você. Aí o que ele fala aqui já no método de argumentação. Um outro método, tá, gente? Ainda dentro do 6º capítulo. Esse método é exatamente o que o nome propõe, uma argumentação. Simplificando, o método de argumentação da forma empregada com tanto de sucesso
do Dr. Kimby ou Kimby, não sei como se fala, consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente ou a pessoa, enfim, que está ouvindo essa afirmação e a si mesmo de que, por exemplo, a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. O que ele fala, basicamente, é que as doenças são ideias compradas. Aquela história, né, que se fala assim, você tem uma mancha roxa na testa. E, na verdade, você não está com a mancha roxa na testa. Mas se 5, 6 pessoas começarem a afirmar, se 10 pessoas começarem a afirmar, se 15 ou 20, dali a pouco aquilo é uma verdade absoluta para você. E aí você vai ver uma mancha roxa na sua cabeça, a ponto em que você começa a criar ali uma imagem doentia. É exatamente uma questão de crenças, né? A gente vê que a gente vem muito enraizado sobre isso, que fala sobre uma verdade, né? Que confirma já logo, traz uma afirmação e a gente traz isso para a vida da gente também. E aqui diz sobre mudanças, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não estou preparado para fazer uma constelação. Por quê? O que acontece? Ali traz muita clareza e a constelação, ela faz com que você se mova para o próximo passo. Então, eu não estou preparado para dar o próximo passo. Então, eu prefiro ficar onde eu estou. Daí entra essa questão de novo, Flávio. Prefiro ter o espinho no meu pé do que eu fazer a mudança acontecer. É verdade? Aí que tá. E aí, na verdade, ela não está preparada para o ato em si da constelação. Ela não está preparada por pós-constelação. Exatamente, porque a constelação ela vai trazer clareza. Qual é o próximo passo que seria necessário dar a partir daquele momento? Mas eu não estou preparado, não quero dar o próximo passo. E daí não acontece a mudança na vida da pessoa, aí ela vem dizer, não deu mudança, não deu... O que você fez pós? Eu não consegui fazer nada. Não vai ter mudança se você permanecer no mesmo lugar. Ali você precisa dar o próximo passo. A constelação, ela não substitui a ação. Na verdade, nenhuma prática terapêutica, né? Ela não te exime de fazer o que precisa fazer. Ela vai te trazer, vai te fortalecer, mas como diz, né? Na verdade, ela é um aditivo. Exato, que nem aqui atrás diz uma frase lá atrás que ficou, né? De acordo com a lei, daí fica bens incontáveis fluem em sua direção, de acordo com a lei da relação reciproca. Baseado na lei cósmica, ação e reação, né? O que eu faço, eu deixo de fazer. Exatamente. Para toda ação, uma reação. Exatamente, Flávia. Bem isso aí. E aí, o que se evita, né? O que se evita é, na verdade, a reação e não a ação. A ação, algo vai acontecer, vai se mover ali, mas o que você está evitando é a consequência disso, a reação. Eu me lembro uma vez que eu ouvi, nossa, eu adoro o termo ficar ali sapateando, sabe? Eu estava ali me sapateando no mesmo lugar para não fazer exercício físico. E aí até que eu ouvi certo dia, bom dia, Paula, bom dia, tava ouvindo assim, por que eu não fazia exercício, né? Porque na verdade eu obteria tantos benefícios que na verdade eu não estava querendo receber o benefício. Por quê? Qual era o benefício? Claro, eu ia dormir melhor, eu ia viver melhor, eu teria mais disposição. Tendo mais disposição, eu estaria mais próspera, mais alegre, mais feliz, com energia vital, nossa, N vezes mais elevada. E aí, quem seria eu diante das minhas desculpas? O que eu ia fazer com um monte de desculpa? Eu não podia desperdiçar as desculpas. E aí, então, eu pensei assim, poxa, tava eu ali no lugar da salvadora da desculpa esfarrapada. Coitadinho da desculpa esfarrapada. A gente fica ali, às vezes, por um bom tempo até que aprender, né, Flávia? A gente precisa aprender. Às vezes é pela dor mesmo, né? A gente pode facilitar, pode ir pelo amor, mas às vezes a gente prefere ficar pela dor mesmo. Agora falando, né, no workshop de sábado sobre autossabotagem,
Aí eu observo. Esse é um grande gargalo ali de autossabotagem que eu tenho. Porque eu adoro conforto. Adoro. Quem não gosta de conforto? Aí eu digo assim, até certo ponto é bom. Agora, em excesso, te paralisa, te trava. É que nem o bebê, ele fica 9 meses. Alguns nascem antes, alguns um pouquinho depois. Mas a questão é, não dá para ficar ali ad eterno, né? Chega uma hora que o conforto, ele é que nem um ninho, tá tão quentinho ali, né? Por exemplo, no inverno é bom uma coberta, mas bota uma coberta no verão de 40 graus. Nossa. É? Aí a gente vê. Então, ele fala justamente isso. Mentalmente, você analisa o assunto. Aí você começa a analisar as situações. Se você ainda quer ficar naquela ideia, se você quer ficar naquela situação, se você ainda quer ter os mesmos mestres, ou se você quer ir adiante com as ideias. Elas precisam evoluir. Aí o grande convite do livro, enfim, ele é evolução. Te convidar a expandir essa mente. E aí ele fala, mentalmente você analisa o assunto e convence, seja o paciente, seja o seu cliente, sejam as pessoas, os seus familiares, os amigos. Aí aqui, especificamente nesse exemplo, ele diz, é um médico falando sobre um paciente. Você convence o paciente de que a doença ou o distúrbio são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de um pensamento que esse paciente assumiu no corpo, né, de tal forma que criou-se a doença. A crença errônea de um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sob a forma de doença e pode ser mudada alterando-se os padrões mentais. No Theta Healing, por exemplo, eu gosto muito de citar o Theta Healing, que ele fala o seguinte, as bactérias, os fungos, os vírus, eles têm padrões vibratórios. Aí, por exemplo, se a gente for na bactéria, quando um paciente ele toma um antibiótico, a ideia é que por 15, 20 dias, o corpo ele começa a sentir como se estivesse matando ele. Mas não é o pensamento aqui, a mente, é a energia vibratória da bactéria. E aí aquela bactéria, vibracionalmente, ela tá ali te mandando a mensagem: eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não quero morrer. Eu quero trazer aqui, eu quero ficar vivo aqui. E aí elas ficam ali, daquela conversinha entre elas, e você começa a dizer o seguinte: ai, que mal-estar no estômago, que mal-estar aqui, que mal-estar ali. Eu vou parar de tomar esse remédio. É aquele pensamento, aquela vibração sendo enviada para você, de que você está praticamente morrendo. Só que não é você. São as suas bactérias, aquelas bactérias que estavam te causando mal-estar. E aí, enfim, quando você completa esses 20 dias, passa por aquele período, as bactérias que precisavam sair, elas, enfim, saem, o remédio faz o efeito e você se cura. Mas a questão é, você não está morrendo. Não é você. É aquilo que estava alojado em você. Olha que interessante, né? Ou por exemplo, a energia do vírus. Se a gente vai observar a energia de raiva, se a gente colocar agora na época da pandemia, no estado geral, quanta coisa o mundo estava já retendo de raiva há muito tempo. Precisava mudar aquele padrão vibratório. E aí, então, pegou algo, foi coletivo. Algo coletivo. Por isso que eu digo assim, mentalmente, se você é uma pessoa que precisa mudar algumas coisas, porém já está num caminho de mudança de tal forma, você participa, mas você pega pelas beiradas. Você não entra naquele padrão de que precisa ficar doente para mudar. Você faz essa mudança pelo exemplo. E aí você usa essa raiva para algo positivo, para te impulsionar para o mais. Então, nesse sentido, os fungos, eles entram como energia de culpa. Olha que interessante isso tudo, né? Muito, porque assim, Flávia, todo sentimento, toda emoção, indiferente qual que é, ela vem com algo benéfico também junto, né? Sendo raiva, sendo ódio, tudo vem com algum benefício junto, não é só algo destrutivo, né? Exato. Aí o que ele coloca
aqui, você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença. Aí a gente fala o que precisa ainda mudar no mundo, uma mudança de consciência. Se não mudar a consciência coletiva, algo surge. Ou seja, outro tipo de situação que precise haver uma mudança drástica coletiva. E aí o que ele fala? A base de todo tipo de cura é a mudança de crença, seja ela de qual for. Às vezes, a sua doença não é uma doença física, ela é uma doença financeira. Ela é uma doença dos relacionamentos. Ela é uma doença, por exemplo, enfim, há N formas. A gente acredita que, de alguma forma, ela é instalada somente no corpo físico. Isso é aquilo em que você acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe-se, o corpo sabe como curá-lo. Pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. É a mesma coisa quando tem um cortezinho no dedo. Que rápido, né? Porque a mão, ela precisa, é um elemento que ela toca as coisas, que ela pega, que ela vai... Como é que eu vou dizer? Não tem como tu pegar com o ombro. Não vai pegar com o ombro aqui e manusear as coisas. Você precisa da mão. Então, as células... É comprovado isso, que as células que existem aqui no dedo, elas se regeneram muito mais rápido do que seria uma célula que está no ombro, que está na perna, ou, por exemplo, que está em alguma outra parte do corpo. Ela é rápida. Você nem vê praticamente. Você fez um cortezinho, quando vê já, no dia seguinte já tem uma pele nova ali. Já curou. E aí, tanto é que a gente fala, a gente observa, ela é inclusive mais espessa do que a pele do ombro. Aí ele argumenta. Ele diz o seguinte: você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. Aí, o que eu digo? Imagine, na época que meu pai estava doente, me fazia mal quando eu ia no hospital de alguma forma, porque eu via e, além de ver, eu sentia a vibração, ou eu captava histórias, ouvia situações, e aquilo, se eu não tivesse um poder mental forte, fortalecido ali para dizer isso não é meu, ou eu estou aqui cuidando, ajudando, né? Eu não estou exatamente com a doença no meu corpo. Se eu não tivesse esse aspecto, eu estaria ainda um pouco mais abalada. Então eu digo assim, como é importante a gente observar. Da mesma forma, cuidar os programas de TV. Porque às vezes a gente está olhando, assistindo alguma coisa e a gente pega aquilo para nós. O corpo vai ficando, de certa forma, debilitado. Verdade. E aí, um reflexo da mente. Exato. Antes eu ainda estava olhando, quando eu abri o Insta para entrar, eu vi um post ali. Eu li. Por incrível que quantas vezes a pessoa divulga algo, muitas vezes não para passar conhecimento, mas para ter os likes que eles falam, né? Sim. E achei muito interessante isso ali, quanto isso é profundo. O que as redes sociais, o que você assiste, o que você busca, influencia na sua vida. E aquele post assim veio de uma forma, olhando para uma pessoa que teve um crescimento absurdo, muito grande mesmo. E dentro disso agora aconteceu que deu algo errado na vida dela e isso já foi usado para like para uma pessoa, para inferiorização da outra pessoa. Por que eu preciso usar algo da outra pessoa para eu conseguir um like? A dor, a dificuldade da outra pessoa, né, Flávia? E ali entra muito essa questão de olhar o que você assiste, o que você olha, quem você segue, como você interage com essas divulgações. E dentro disso, uma mulher comentou, né? Fica até difícil a gente divulgar o nosso trabalho de uma forma clara quando a gente vê essas postagens. Eu gosto muito de dizer qual é o intento, qual é a intenção que tem atrás. Exato. Bem isso aí. Eu também, depois disso, eu pensei, qual que será que foi a intenção verdadeira dessa pessoa? Porque pelo que ela divulgou,
pelo trabalho dela, não agregaria em nada, Flávia. É. Aí, como diz, reúne-se ali quem está na mesma frequência, né? Exatamente, Flávia, exatamente. E aí ele fala o seguinte: uh, eu, eu, eu adoro a seguinte frase, né? Agir com puro intento. Bom, ele fala o seguinte: e continua então a reunir toda a prova de que toda a prova que puder em nome do poder curador interno, que para começar criou todos os órgãos e todo um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Aí vem a ideia de que a gente leu semana passada, do poder da sugestão, sobre o corpo perfeito. Eu tenho um corpo perfeito. Minhas células, meus átomos e moléculas estão completamente organizados para receber e fazer o melhor. E aí, então, eu gosto muito dessas afirmações, desses mantras, e assim eu vou fazendo, vou completando. Vez ou outra, a gente vai falar sobre algumas técnicas aqui, tá, gente? Semana passada, nós estamos na quinta, na terça-feira a gente falou sobre o EFT também, né? Sim. Nós podemos ir fazendo os pontos, os tappings, sobre essas afirmações. E aí, ele coloca já na página 111, o método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre médico, um médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas, quando elas são apontadas para áreas do corpo, onde há tecidos anormais, as células afetadas ressoam como ultrassom e respondem ao tratamento. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Masaru Emoto, onde ele diz, provavelmente você já deve ter ouvido falar, o teste do potinho de arroz, 2 potinhos de arroz, um com palavras positivas e o outro recebe palavras negativas. E aí seria uma ideia assim mais coloquial de dizer assim, seria como se fosse fazer um ultrassom. Aquilo que essa célula está refletindo, se ela reflete de forma negativa ao ambiente, ou seja, as palavras negativas diariamente, ela vai ficar mofada, ela vai ficar estragada de alguma forma. Agora, se ela reflete palavras positivas, se ela vê coisas positivas, sentimentos positivos, ela vai ficar saudável por muito mais tempo. Você já ouviu, já tem conhecimento dessa questão? Vou te mandar. Ok. É aquilo que se fala. Imagine que nós somos potinhos de arroz na frente da TV, assistindo coisas positivas, diariamente, por 30 dias. Ou a gente está na frente da TV assistindo coisas negativas por 30 dias. Qual vai ser o resultado depois de 30 dias? Ou vamos dizer que a gente faz um exercício por 30 dias, vai haver um efeito, né? Ou o exercício é ficar parado, talvez. Vamos fazer um exercício. Ficar parado olhando para o nada? Qual será o efeito? Então, é isso que o médico propõe. Na medida em que nossa consciência se eleva, enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressonam com elas e respondem ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas com a técnica de oração. Aí, gente, eu fico pensando assim, tudo bem, não quero acreditar, não acredite, mas, né, que tem diferença, que tem poder, nossa, coloque uma flor no meio de um ambiente de caos total, vamos ver quanto tempo ela vive ali. É assim que funciona o corpo. Corpo, pensamento. Aí, eu dei um salto lá para a página 113. Porque afinal ele dá exemplos sobre isso. Então é mais um diálogo que ele está falando ali. Aí lá na página 113, o método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta do que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra. Cresce em nossa confiança e certeza.
adoro novamente o mantra, tudo dá certo para mim. Então eu digo assim, eu já estou colocando numa categoria de que sim, tudo dá certo para mim. Eu estou mantrando, estou colocando poder na palavra. Tudo dá certo para mim. De alguma forma, mesmo que eu não tenha controle sobre isso, tudo dá certo para mim. Então, dá até para fazer um recorte sobre isso. Tudo dá certo para mim. Ai, ai. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Então, essa palavra, ela já tem poder. Não precisa ter esforço. Eu me dedico com leveza. Tudo dá certo para mim. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental sobre essa afirmação. Não precisa fazer isso com força. E aí a gente diz assim, algumas pessoas falam, mas cadê o resultado disso? Eu quero agora. Não é quando eu quero. Se eu tiver que afirmar 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, não sou eu que vou saber quanto. O universo corresponde. De alguma forma, eu vou, paulatinamente, eu vou percebendo isso. Né? Então, eu vou fazendo. Aí ele diz assim, uma oração que tem ali embaixo. Ele diz assim, várias vezes por dia, entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte. Daí você pode colocar o seu nome, né? Ele diz assim, por exemplo, eu, Flávia, peço a Deus, e ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Eu estou livre e ele está livre. Determina agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Ou, como diz também, assim é. Oi, Ideia, bom dia. E aí, Rê, agora a gente vai para a última parte, o resumão desse capítulo maravilhoso, cheio de ideias. Aí, não sei se vamos seguir cada uma lendo um. Sim, pode ser. Então tá bom. Aí ele diz o seguinte: utilize a verdade científica. Nossa, deu uma microfone. Vamos lá. Seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez grandiosa. Seja o desejo a sua prece, imagine agora a concretização do desejo. Sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. Que linda essa frase. É maravilhosa. Experimente sim. Hã? Ela é maravilhosa. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta na inteligência infinita da sua mente consciente ao pensamento, aliás, a sua mente subconsciente ao pensamento consciente. Vou ler de novo. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. Ou seja, perpetue até que se torne realidade. Sinta alegria e tranquilidade de prever a concretização certa de seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. Que lindo, né? Isso fala muito sobre o quadro dos sonhos. Adoro. Nossa. Adoro. Dá uma microfonia. Gente, vocês estão ouvindo também? Você ouve isso, Rê? Não ouço. Não. Gente, pessoal ouvem? Dá uns cortezinhos, Flávia, mas assim o resto não dá para ouvir. Que estranho. Parece. Por isso que eu tô dando tempo na fala.
Bom, número 7. Gente, que estranho. Só um pouquinho, Rê, deixa eu só ver na internet. Às vezes pode ser alguém. Que estranho. Gente, alguém que está aqui conosco, ouve essa telefonia. Deixa eu ver aqui. Uma imagem mental vale por a mente subconsciente trabalhar para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. Na prece evidente dos esforços de organização mental entre um estado de sonolência motora e acalente-se para dormir, sentindo e sabendo que sua prece será atendida. Tem outra câmera aí, gente. Você não ouve? Um pouquinho agora que eu vi, sim. Um pouquinho eu ouvi. Agora tá chiado assim. Parece que fica robotizado. Isso. Número 9. Lembre-se de que o coração será sempre próximo das riquezas do universo. Afirmar é declarar que assim é. E enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como a verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá resposta à sua prece. Crie ondas de harmonia, paz, saúde ao pensar no amor e na glória de Deus. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade. Amém. Pois é, a Rita Madeira tá na minha fala, mas uma microfonia. E estamos a 5 minutos das 5 para as 9. E aí eu vou aproveitar essa microfonia para encerrar, então. Sim. Sim. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, pela participação. E Rê também, muito obrigada pela parceria. Gratidão, querida. Gratidão, sempre é um prazer estar aqui com você. Maravilhoso. Na terça, então, a gente vai para 14 live 14. Vamos para o capítulo 7. Gente, um beijo, muito obrigada. Agora deu certo, agora parou. Que estranho, né? Exato, muito estranho. Antes estava para mim, tinha no meu, mas acho que você também não viu, mas o meu também tinha microfonia. Que estranho, não sabemos. E que bom, foi no final, né? Sim, verdade. Mas assim, foi incrível, gratidão, beijão, até terça. Até. Beijo, gente.